Vamos iniciar falando com o nosso Deus. Pai Santo, exaltado e glorificado seja para todo sempre o teu santo nome. Nos reunimos assim, ó Deus, e nos colocamos diante da tua presença. Que a tua presença esteja, através do teu Espírito Santo, invadindo o nosso coração, as nossas emoções, o nosso ser, para que possamos te adorar na beleza da tua santidade. Purifica o nosso coração, tira, Senhor, com perdão todo pecado, tira também toda inquietação, toda ansiedade, toda preocupação, que a gente possa se aquietar diante do Senhor, te bendizer, te adorar, te glorificar, colocar, ó Deus, que cada um de nós esteja colocando um clamor na tua presença por todo esse tempo que temos passado, pelas perdas, pelos lutos, pelas enfermidades, pelos hospitais, pelos medos. Nós colocamos, ó Deus, toda essa circunstância diante do Senhor, clamando pelos teus cuidados, clamando pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, benignidade, se manifestando, ó Deus, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre toda a terra, ó Deus, que passa por esse momento tão difícil. Que o Senhor traga alívio, Senhor, para os nossos corações, para as famílias, ó Deus, sendo gracioso para conosco. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, fala aos nossos corações. Tenha, ó Deus, a presença do teu Santo Espírito nos lares, nas famílias, em cada casa, que sintam agora o frescor, o refrigério para a alma, através da tua presença santa e preciosa. Que seja assim, em o nome precioso de Jesus, é que nós oramos, é que nós pedimos. Amém. Gigi, canta comigo agora, tá bom? Vem, esta é a hora da adoração. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua se confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, 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 vem. Já está aí para adorar, para louvar ao Senhor? Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e
você. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Declare Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Hosana, Hosana ao nosso Rei Jesus. Bendito Santo é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que entregou-se por nós na cruz, deu sua vida, morreu por nós, para que tivéssemos vida eterna. Hosana, Hosana. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Glórias sejam dadas a ti. Salva-nos, ó Senhor. É o significado de Hosana. Ó, salva-nos, Senhor. Nesses dias, Hosana. Ó, salva-nos, Senhor. E eu peço que o Senhor visite os lares, aqueles, ó Deus, que estão com algum enfermo, com alguém isolado, separado. Ó Deus, ser misericordioso, visita esses lares. Aqueles que estão hospitalizados, ó Deus, visita-os e guarda-os, ó Pai, e traz saúde, traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Dá um basta, Senhor, em toda essa situação, mas cumpra o teu propósito, Senhor, pois é isto que nós queremos ver da ação do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito para nos dar o fim que nós desejamos, e nós cremos que tu estás lá no futuro, que o Senhor está no nosso amanhã, que o Senhor está no próximo mês, que o Senhor está no nosso próximo ano, e porque o Senhor é presente, nós sabemos que tudo estará bem, porque o Senhor estará no nosso barco, o Senhor estará na nossa vida, o Senhor estará conosco, e bendito seja o teu santo nome, porque nós não precisamos ficar inquietos com o amanhã, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor é o nosso socorro, não apenas o nosso amanhã, mas o Senhor é socorro presente hoje, que faz com que o nosso ser se aquiete na certeza dos cuidados, na certeza da providência, da libertação, da cura, das mãos do Senhor abençoadoras sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa congregação, sobre a igreja, sobre as igrejas do Senhor espalhadas por esse Brasil e por outras nações. Ó Pai, guarda os teus filhos, abençoa os teus filhos, renova as forças, ó Deus, faz assim para que o teu nome seja exaltado, glorificado em todo o tempo. É a nossa oração. Perdoa os pecados do Brasil, que são os nossos pecados,
Nós os confessamos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, perdoa-nos e sara a nossa terra. Faz assim, para a glória do teu santo nome. Pedimos em nome de Jesus e já agradecidos, na certeza de que tu farás assim, não por causa da nossa oração, mas por causa do fato de que ela é feita no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Apanhe a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas. Lucas 6, a partir do versículo 26 até o versículo 36. Lucas 6, de 26 a 36. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 26 ao 36. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém. Eu fico pensando se você pode de fato dizer amém para esse texto. Porque quando a gente lê esse texto, a pergunta que nos vem: é possível há alguém que faça assim, que esteja agindo assim? Será que esses mandamentos de Jesus, nós podemos praticá-los no nosso dia a dia? Será que eles não são utópicos demais para a realidade da vida? Será que não são mandamentos que exigem de nós muito? Ou há a real possibilidade de que a gente possa vivê-los no mundo real, praticá-los, exercitá-los e sermos demonstrações de filhos de Deus, usando de misericórdia, de benignidade,
para com o próximo, para com outras pessoas nos nossos dias. Se cremos que esses mandamentos de Jesus são aplicáveis aos nossos dias e ao nosso dia a dia, à nossa vida, nós temos que nos perguntar, então, nós temos que olhar para eles e temos que fazer uma pergunta: por que que aparentemente ninguém consegue vivê-los? Por que que a gente não consegue colocar em prática? Pelo menos é o que a gente observa. Quem é que anda fazendo bem a quem o odeia? Abençoando aqueles que perseguem, orando por aqueles que estão difamando ele, dando a outra face àquele que lhe bateu, aquele que tirou a capa dele, aquilo que o aquecia, que era seu por direito, e ele dá a outra capa, a outra túnica. Quem é que pode hoje emprestar sem esperar o retorno? Pede emprestado e você dá sem reclamações e sem tratar aquela pessoa com cobranças. Quem é que pode fazer isso? Quem é que consegue fazer isso nos dias de hoje? E tratar todos os homens como nós queremos ser tratados, porque nós elegemos aqueles aos quais nós trataremos bem e aqueles que a gente olha e não merecem o nosso respeito. Será que esses mandamentos de Jesus não nos tornam, no mundo de hoje, bonzinhos demais? Será que há um limite para a gente fazer o bem? Será que há um limite para a gente ser gente boa? Será que o que Jesus de fato estava nos ensinando, quais princípios? Se a gente olha para esses mandamentos e a gente vê, porque eu quero que você seja sincero. Olha para mim, ser sincero. Você tem conseguido praticar esse texto? Fala a verdade. Eu vou destacar aqui, mais uma vez, alguém bate na sua face, você dá a outra face? Oferece a outra? Pede a sua capa, você oferece a outra capa para ele levar? Se alguém rouba o que é seu, porque levar o que é seu sem o seu consentimento é roubar, e você não entra em demanda. Aí ele fala assim também: e se emprestais, de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Aí Jesus diz assim: emprestai sem esperar nenhuma paga. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Aqui, ser sincero. Talvez você diga aí: então não vou nem emprestar, porque se é para emprestar sem esperar paga, é melhor nem emprestar, porque aí está tudo resolvido. Encontrei a saída. O que Jesus está nos ensinando para os nossos dias e para o nosso viver diário? Eu quero que você observe as vezes que aparece nesse texto a palavra bem. Versículo 27 diz assim: fazei o bem. Versículo 33 diz: se fizerdes o bem. Versículo 35 diz: fazei o bem. Nós precisamos discernir o que é fazer
o bem, porque nós confundimos fazer o bem com fazer o que é bom. Bem é diferente de bom. Uma pessoa benigna é uma pessoa diferente de uma pessoa bondosa. Uma pessoa bondosa é aquela que faz o que é bom. Uma pessoa benigna é aquela que faz o bem. Uma pessoa bondosa faz o bem, o bom, repentinamente. Mas uma pessoa benigna, ela planeja o bem. Ela pensa em como ela vai fazer o bem, em qual vai ser a melhor maneira dela fazer o bem para alguém. E aí está a diferença que nós precisamos começar a entender sobre bem, fazer o bem e fazer aquilo que é bom para as pessoas. E há, basicamente, dois tipos de bem. A filosofia fala muito sobre isso, a psicologia também fala sobre isso, e nós precisamos compreender esses tipos de bem, pensar neles, para que nós possamos chegar a uma compreensão sobre o que o Senhor está nos ensinando nesse texto de Lucas 6, a partir do versículo 26. Ao bem chamado bem intrínseco, que é aquele em que o bem tem valor por si mesmo, independentemente das consequências. Você deve fazer o bem intrínseco, porque é bem, independentemente do que ele vai gerar, do que ele vai fazer na pessoa. Ou seja, mesmo que o bem possa trazer uma má consequência, faça sempre o bem. Vou dar um exemplo para você entender. Jesus disse assim: se alguém pede a você emprestado, dê a ele sem esperar retorno. Emprestar é fazer um bem. Emprestar àquele que necessita é um bem. Mas se ele ficar preguiçoso, acomodado e querer viver apenas do bem que você faz a ele, o bem intrínseco diz que você deve continuar fazendo bem a ele, mesmo que esse bem o torne cada vez mais mal acostumado, acomodado, dependente de você e fazendo mal a você, porque você faz o bem a ele, o bem intrínseco, emprestando, e ele está recebendo, se tornou um preguiçoso, explora você, e quando ele faz isso, e você acha que você deve continuar fazendo bem a ele, emprestando, dando para ele, porque você diz, eu tenho que fazer o bem, a Bíblia diz que eu tenho que fazer o bem, isso é o bem intrínseco. Agora, há um outro bem chamado bem instrumental. Que bem é esse? O bem instrumental é o bem que só é bem por causa do bem que ele produz, do bom resultado que ele produz, o efeito que ele produz. E aí eu volto ao nosso exemplo. Emprestar àquele que necessita é um bem, mas será um mal e não um bem
se ele pegou emprestado e então se acostumou e se tornou um preguiçoso. Então, quando você acha que está fazendo o bem para ele, você, na verdade, não está fazendo bem algum. Você está fazendo um mal a ele. Esse é o mal, o bem, aliás, instrumental. Ele não é utilitarista. Utilitarismo é quando o bem ele é feito apenas na perspectiva do efeito que ele vai produzir na frente, independentemente do resultado dele. Então, você faz o bem, ele produz alegria, ele produz bem-estar, ele produz acomodação, seja o que for, mas você fez o bem. De que bem Jesus então está falando? Essa é a questão para a gente resolver, entender esse texto. Jesus está falando do bem instrumental, daquele que eu devo fazer, mesmo que cause mal à pessoa, mesmo que você esteja produzindo um cínico, um acomodado, um dependente, um hipócrita, você deve continuar fazendo bem. Isso é bem. Observem que Jesus, e por isso foi que eu fiz questão de ler o versículo 26, que Jesus falou, deu esses mandamentos após os seus ais. E o último foi o ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós quando todos vos louvarem. Quando é que todos vão louvar você? Quando você fizer o bem ou quando você fizer o que é bom? Muita gente só vai agradecer a você, quando você fizer o que é bom para elas. Quando você fizer o que é bem para elas, que traz benefícios, ela não vai agradecer. Aliás, a gente que se aborrece grandemente quando se lhes está fazendo o bem. Fazei o bem aos que vos odeiam. E você deve continuar. Muitas vezes o bem que a gente faz produz ódio, porque aquela pessoa, ela quer receber o que é bom da gente, o que vai fazer cócegas no seu egoísmo, o que vai alimentar a sua malandragem, o que vai alimentar o seu próprio gosto, o seu próprio prazer. Ela quer receber o que é bom para ela, mas quando você faz o bem para ela, ela odeia você, porque você está fazendo o bem. E Jesus disse: continue fazendo bem, mesmo que estejam odiando você. As pessoas muitas vezes acham que bem é aquilo que é gostoso, é aquilo que é agradável, e se assim não for, não lhes parece bem. Muitas vezes o bem, ele é feito com um não, dizendo um não para a pessoa, e não atendendo a ela tudo aquilo que ela quer. Cuidado, portanto, quando você pensa estar fazendo um bem, mas está fazendo um bom, apenas o bom. E o bom acomoda, aliás, a pessoa. O bom, muitas vezes, pode tornar a pessoa viciada, dependente da sua bondade. Com fazer o bem, Jesus está nos
propondo a resposta certa para cada situação da vida e não estereótipos de bondade. Então, esses versículos de 29 a 31, Jesus está dizendo para a gente: sejam fortes, sejam maduros, em quaisquer circunstâncias, não saiam por aí deixando que o mal lhes faça mal e lhes vença. Tudo está, portanto, resumido em: como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Eu prefiro que me tratem com a necessidade ou a necessária energia para que a minha alma não fique doente com aquilo que eu acho que é bom, mas que, na verdade, é ruim para mim. Eu prefiro que você me diga um não, porque aquele não vai me fazer um bem, do que um sim que vai simplesmente atender ao meu prazer, mas que na verdade vai me fazer um mal. Lembram da parábola que Jesus contou sobre os 2 filhos? Que o pai chegou e disse para um: vai trabalhar na vinha. E o primeiro respondeu: sim, pai, eu vou, mas não foi. E para o segundo, o pai diz: vai trabalhar na vinha. E ele diz: não, não vou. Mas se arrependeu e foi. A pergunta de Jesus foi: qual destes fez a vontade do Pai? O que disse sim ou o que disse não? O que se arrependeu e foi fazer. Portanto, muitas vezes a gente sai por aí dizendo sim, sim, pode, tudo certo, mas a gente não está fazendo um bem, a gente está fazendo o bom para a pessoa, mas esse bom para a pessoa é um mal. Quando fazemos apenas o que é bom para alguém, estamos tornando aquela pessoa adoecidamente mimada, adoecidamente abusiva e até mesmo perversa, porque se aproveita da nossa bondade, do nosso bem e nos faz mal. É por isso que pode nos causar mal também, pois nós mesmos podemos nos tornar também viciados e dependentes sem que saibamos viver, sem que estejamos sob o abuso do outro. A gente às vezes fica com pena de dizer não, e a gente se torna também dependente do abuso do outro. E a gente vai se adaptando a essa situação e a gente vai se fazendo mal também. Portanto, aí está o que Jesus disse: as pessoas elogiam e aplaudem a gente, não é quando a gente faz bem a elas. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente faz o bem, elas nos odeiam, mas nos aplaudem. Foi assim que elas aplaudiram os profetas. Porque os profetas estavam dando boas profecias, estavam falando aquilo que era bom para eles, estavam trazendo prejuízos com a profecia mentirosa para a vida deles. Portanto, a eficácia de fazer o bem não está no retorno que ele pode me trazer, e sim no bem
que ele faz àqueles que até aquele momento só conheciam o que era bom. Os pecadores, eles sabem o que é bom. Eles amam os que lhes amam. Fazem o que é bom a quem lhes recompensa. E emprestam para receber outro tanto. Isso não é bem. No máximo, é troca de favores. Mas dar de comer e beber ao inimigo que tem fome e sede, isso é lhe fazer bem. Por quê? Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Portanto, quando nós agimos assim, e entendemos o que Jesus está dizendo sobre fazer o bem, nós nos tornamos mais parecidos com o Pai. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que você tenha entendido a diferença entre fazer o bem e fazer o que é bom. Que você possa colocar, portanto, em prática o bem, não se importando se o bem vai tornar o seu filho seu inimigo, aquele que vai odiar você, mas você sabe que está produzindo nele, lá para frente, o que é bem, o que vai ser bom. Por isso que nós olhamos para o nosso presente e Deus nos diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Você não entende o que passa agora, e você até mesmo pensa: Deus me abandonou, Deus me deixou, por que eu estou passando por isso? E Ele diz para você: eu sei o que eu estou fazendo. Como Jesus disse para os discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, entenderão depois. Faça o bem, pratique o bem, em nome de Jesus, e seja, por Jesus, abençoado como alguém que é semelhante a seu filho e, por isso, misericordioso para com os outros. Em nome de Jesus, faça assim. Amém? Amém. Nós vamos a caminho do céu, por estrada que não pode falhar, pois Cristo Jesus é a estrada que ao céu nos garante levar. Para o céu, Jesus nos garante levar.
o próprio Jesus nos afirma. Vou preparar-vos lugar. Nós vamos a caminho do céu, por estrada que não pode falhar, pois Cristo Jesus é a estrada que ao céu nos garante levar. Para o céu, para o céu, Jesus nos promete levar, pois o próprio Jesus nos afirma. Vou preparar-vos lugar. Para o céu, para o céu, Jesus nos garante levar, pois o próprio Jesus nos afirma. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Assim lhe diz o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua família, guarde seu coração, guarde o seu lar, sua casa, que o Senhor guarde a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.